E aí, galerinha, beleza? Bora para mais umas aulinhas aqui de R. Agora eu vou falar um pouco sobre como selecionar os elementos no, no nosso vetor, né? Na nossa matriz, desculpa. Eu já tenho aqui exatamente este, né? Que eu usei da aula passada, que é o vetor de cachaceiros. Agora vamos começar a selecionar os dados da tabela. Por exemplo, seleção de linhas. Quando a gente está trabalhando com vetor normal, né, quando esses outros vetores que a gente vê em outras linguagens, a gente pode colocar, por exemplo, um 1. A partir do momento que a gente executa assim, desse jeito, um 1, eu volto na linha 1, posição 1, que é o Zé Goela. Se eu quiser colocar, por exemplo, a terceira posição deles, eu posso colocar, sei lá, tipo, aqui, se bem que aqui não tem, né? O segundo, por exemplo. Aí eu vou trazer o valor 3, que é esse. Se eu quiser trazer a segunda linha e o segundo valor, deste jeito. Ok? Que é de valores normais. Ok? Agora é o seguinte, se eu quiser trazer uma linha, eu faço o quê? Só coloco o número e coloco uma vírgula. Eu trago ele inteiro. Inclusive eu trago até o nome da coluna, né? O nome da linha e o nome da coluna. Que é a quantidade de cachaças, 3 e o Zé Goela. Se eu quiser selecionar só a coluna, aí eu faço o quê? Eu coloco aqui vazio e deixo aqui o 2, ou 2 ou 1, por exemplo. Eu quero só a primeira coluna. Então, ó, último lugar, penúltimo. Por que aqui está mostrando deste jeito? Por quê? Porque estamos falando da linha, né? Estamos falando da coluna, desculpe. E a nomeação das linhas, neste caso, quando a gente está pegando só as linhas, ele está nomeando. Por exemplo, ó, Zé Goela, Chico Bioca e o Supremo Cachaceiro. Ele está pegando desse jeito. Agora, quais são os tipos de retornos que ele tem deste jeito? Então vamos verificar. Se eu pegar aqui no class, né, e eu colocar vetor cachaceiros 1, vai voltar um caráter. Ou seja, está voltando só uma linha. Aqui é um caráter, então só o valor. Ok? Se eu fizer deste jeito aqui, desculpa, volta, Zé Mané, aí, pronto. Se eu fizer deste jeito aqui, ele volta um caráter também. Então aqui ele também volta um caráter também. Tanto que se eu rodar aqui, ó, ele vai voltar, não caráter, desculpa. Se eu rodar aqui, ele vai voltar isto. Só que aqui ele não é exatamente só um caractere, né? Ele é outro tipo de dado. Vamos ver? E aqui é caractere. Não insert, pô. Caractere. Aí eu coloco aqui is.vector. Vamos ver se tem essa função. Tem o isVector. Vamos ver, ó. True. Quando ele volta desse jeito aqui, ele também volta o vetor. E aqui? Ele também volta outro vetor. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, retorna um vetor. Um vetor de caracteres, né? Tanto que se eu fizer aqui o is.matrix, por exemplo, e eu colocar vetor cachaceiros normal, vai voltar o true, ok? Só que se eu colocar dessa forma aqui, deixa eu copiar aqui, ele volta falso. Então, na hora que eu retorno um valor desse, né, mesmo que eu coloque somente 1, ele vai retornar como falso. Mesmo que eu coloque aqui somente 1, ele vai retornar como verdadeiro, né? Porque toda variável ela é um vetor, de qualquer forma. Então, na hora que você retorna desse jeito, ele vai retornar um vetor de tantos caracteres, ok?
só que quando você retorna uma linha inteira, né, uma coluna, ele vai voltar o vetor dessa coluna. Ele vai deixar de ser uma matriz e vai voltar só um vetor, que é algo unidimensional. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Resumei enroladinho aqui. Mas é isso aí, pessoal. Até mais.